Continuaremos o estudo do quinto mandamento. Esta é a sexta parte. Nós estudamos esse mandamento e estudando, de forma detalhada. Os irmãos sabem, estamos utilizando a metodologia do Catecismo Maior de Westminster. Estamos aqui por volta da pergunta 130. Lembra da metodologia, João? Primeiro você apresenta o mandamento. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, Zaqueu? Tem um detalhezinho aí. Qual é, Ramon? Tem as razões anexas, né? Tem aquilo que é o mandamento em si, aquilo que é exigido, aquilo que é proibido e as razões anexas. É assim, Manita? Lembra que no domingo passado eu disse, eu vou perguntar. Lembra? Eu avisei. Eu vou perguntar. Já não estou fazendo aqui prova surpresa, exame surpresa. Né? Os irmãos se preparem que... E eu vou fazer aquelas aplicações, irmãos, que normalmente os professores fazem de forma adequada nas provas que eles colocam. Normalmente faz, porque não é só uma questão de, por exemplo, decoreba. Nós vimos que nós precisamos decorar o mandamento. O mandamento precisa ser decorado. Quer ver? Yasmin, o quinto mandamento. Para que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Então está aí o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Qual é o mandamento em si? O mandamento em si qual é? Honra teu pai e tua mãe. Tá certo. Qual é a razão anexa? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Qual é a abrangência desse mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Qual é a abrangência dele? Sim, que ele diz respeito aos inferiores. Então, esse mandamento ele não trata apenas de pai e mãe, como muitos podem deduzir apenas olhando para a letra em si, a descrição do mandamento, mas ele diz respeito, em primeiro lugar, a todas as autoridades. Aqui nós vimos que honrar pai e mãe está se referindo às autoridades, só que nós temos responsabilidades recíprocas. Nós temos responsabilidades recíprocas. O superior tem responsabilidade para com o seu inferior. Consequentemente, o inferior tem responsabilidade para com o superior. E os iguais têm responsabilidades de uns para com os outros. Então, essas responsabilidades dizem respeito também que a maneira como eu me dirijo, a maneira como eu encaro o meu próximo, dependendo da posição que ele está, é diferente. Eu não posso me dirigir a um superior da mesma maneira, que eu me dirijo ao meu igual. A Bíblia coloca isso. O mandamento coloca isso. Então, nós temos, a abrangência é grande, e nós vimos que o quanto isso tem implicações nas nossas vidas. Ok, muito bem, os irmãos responderam bem. Agora vamos ver aquelas perguntas de compreensão, de aplicação. Quando eu estudava, principalmente nos livros de matemática, tinha assim, exercício de fixação. Não sei se vocês lembram. Principalmente nos livros de matemática de Giovanni Castrucci, eu me lembro até dos autores. Exercício de fixação. Então, você tem o exercício de aprendizagem, Tinha exercício de aprendizagem, Fixou, que até ficou na cabeça. Então, você tinha o exercício de aprendizagem. O professor aplicava, dava a orientação, a instrução daquele assunto, e depois ele disse, vamos fazer um exercício para aprender. Aí era exercício de aprendizagem. Aí, depois que aprendeu, disse, agora vamos
fixar esse conhecimento. Então, agora vamos para um exercício de fixação. Quero que os irmãos identifiquem no texto que acabamos de ler, em Romanos 16, a referência ao quinto mandamento. Olha, Zaqueu já está dizendo, as saudações, muito bem, as saudações são, mas tem mais. Tem mais. Romanos 16. Tem vários, na verdade. Exaltação, a doxologia. Tá certo? O que mais? Os cooperadores. Apesar de cooperadores, como ele era apóstolo, Priscila e Áquila ainda também estavam um pouco abaixo dele, né? Que a autoridade apostólica, Cristo deu, irmãos, uma autoridade aos apóstolos diferente, tá certo? Por isso que nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos. Por isso que só tem aqueles apóstolos, não tem mais apóstolos. Só existiram aqueles apóstolos. Qualquer um que venha hoje com nome de apóstolo, com nome não, com título de apóstolo, ele é um falso. Ele é falso. Qualquer um que vem hoje com título de apóstolo, ele não teme a Deus, não teme a palavra de Deus, é um falso. Falso o quê? Falso profeta, falso mestre, que nós estamos estudando em aonde? 2 de Pedro. 2 de Pedro. Tá? Então, a gente tem aqui várias referências, inclusive, referência do quinto mandamento, inclusive alusões a próprio texto aqui devocional. Onde é que eu identifico do texto devocional que lemos aqui passagens em Romanos 16? Está vendo, irmãos? Isso aqui é para a gente ficar atento. Aquilo que a gente estudou, ele tem que ter reflexo nas nossas vidas. Tem que estar interiorizado, porque aqui do texto devocional nós temos claramente uma passagem aqui, versículos bíblicos que mostram isso daqui. Vamos ver. Quero ver. Hoje a primeira sessão é de provas. Vamos ver. Diga aí. Vamos dar um tempinho. Essa daí, toda prova tem um tempo para responder, né? Tá vendo? É porque é fixação, é lendo o texto e fazendo as correlações, identificando. A pergunta é o seguinte: o texto devocional, ele trata de uma temática. Qual é a temática? Abandonar tudo e todos. Muito bem. Esse abandonar significa, em última instância, você citou no final da sua fala, você resumiu aqui. Peguei, inclusive, sua fala para ajudar. Olhe, a dica aqui, olha. O último o último período aqui digamos assim, desse parágrafo, diz assim: Galeátios deixou tudo por amor a Cristo e seguiu para Genebra, a fim de estar em contato mais próximo com o Evangelho. Então, a referência da vida de Galeátios era o quê? Era a palavra de Deus, era o reino de Deus. Deixou tudo para ficar mais próximo com o Evangelho. Depois, os mártires sacrificaram a vida. O que é mais precioso que a vida humana? Muito bem. No texto, que referência nós temos a isso? Muito bem, João. Priscila e Áquila, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Abandonar tudo e todos, inclusive a própria vida. Está vendo? Nós damos graças a Deus porque a gente sempre tem destacado, né? As correlações
daquilo que temos estudado, daquilo que temos lido, daquilo que temos visto. Isso significa dizer o quê, irmãos? Que todo esse material está inundado pela palavra. Essas reflexões, essas devocionais, elas têm uma base na Escritura. A palavra deve nortear. É por isso que a palavra deve nortear tudo nas nossas vidas. A palavra deve nortear. Aqui a gente não tem dificuldade com isso. A palavra, não no culto solene, mas a palavra deve nortear a música, né? No culto solene a gente só canta a palavra. Então, mas aquilo que a gente ouve, né? Deve estar, digo, de música. O que não. Estou dizendo que você só vai ouvir os salmos, né? Ou só vai cantar os salmos. Não estou dizendo isso. Mas aquilo que você vai ouvir está sendo norteado pela palavra, né? Tem base na Escritura? Se não tem, não discute não. Deixa para lá. Porque quando tem, é uma harmonia. E lógico, tem muitas músicas compostas que foram compostas com base na palavra. As artes, né? Artistas cristãos que pintavam quadros e no cantinho lá do quadro estavam aquelas 3 letrinhas. Qual era? SDG. Sólido Glória. Olha, eu estou pintando essa arte aqui para a glória de Deus. Aqueles que se admirarem, né? Aqueles que acharem bonito, aqueles que contemplarem, deem glória a Deus. Isso é muito importante. E essa compreensão, essa visão. Porque o que é que acontece? Aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente está estudando aqui, não é para ser usado ou só servir na igreja. Não é só para você responder as perguntas que o pastor fez durante o momento do estudo, ou o que quer que seja, e aí você está bem no conhecimento. É para ter relação com a vida. E ela vai ter relação com a vida quando eu interiorizo. Quando eu interiorizo, eu enxergo. Eu enxergo nesse texto bíblico aquilo que foi ensinado em outra passagem bíblica. O que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo. Então você fica. O que é isso? Isso é aquilo que Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Mas é do Espírito, pastor. Mas encher do Espírito é a mesma coisa que encher da palavra. Quem está cheio do Espírito, está cheio da palavra. O contexto mostra isso. Encher-se do Espírito não é você parar um momento e agora, senão todo dia eu vou entrar num processo de meditação. Porque o Espírito Santo, ele não se sabe de onde vem, de onde vai, ele é como vento assim, atua onde quer, e você acha que o Espírito Santo é aquele vulto místico. Porque os cristãos estão cheios de misticismo. Aquele vulto místico, aquela força que atua assim na pessoa e você fica tomado assim num estado de êxtase ou num estado assim superior. Não é mais ou menos isso que se entende, que a pessoa está cheia do Espírito, começa a falar diferente ou... Irmão, não tem nada. Estevão, cheio do Espírito Santo, falou de quê? A Bíblia diz, ele estava cheio do Espírito Santo, ele falou de quê? Da palavra. Ele não falou de outra coisa. Ele saiu discorrendo. E estava tão cheio do Espírito Santo que quando morreu ainda perdoou os que estavam matando ele. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele agiu desse jeito? Porque ele estava cheio da palavra. A palavra de Deus estava dominando a vida dele. A palavra de Deus estava no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então Estevão falou aquilo que estava no seu coração, cheio da palavra. Então saía a palavra, saía a palavra, saía a palavra.
E quando ele estava num momento de extrema dor, estava a ponto de morrer, irmão, estava sendo apedrejado. Dá para ter ideia da dor que ele estava sentindo, do que ele estava passando naquele momento. Ele falando a verdade, pregando a verdade, para o bem dos seus ouvintes, que era para o bem de quem estava lhe ouvindo, ele estava sendo apedrejado, e como a palavra estava dominando a sua vida, então ele também perdoou. Isso está cheio da palavra. Isso está cheio do Espírito Santo. O salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, completa, irmanita, para não pecar contra ti. Então, Estevão guardou no coração a palavra de Deus, e quando foi que ele tinha a oportunidade de dizer alguma coisa contra os seus algozes, ele não pecou contra Deus, não pecou contra o próximo. Ele retribuiu o mal com o bem, mesmo na hora da morte. Então, isso, irmãos, é a beleza da Escritura, isso é a harmonia da Escritura, isso é a Escritura deve estar sempre no nosso coração, permeando a nossa mente, para que a gente identifique, consiga ver, consiga enxergar aqui os ensinamentos, né? Consiga ver. Porque muito poderia dizer, mas onde está o quinto mandamento em Romanos 16? Tem um quinto mandamento aqui? Tem. Como o irmão disse, se você olhar, você vai encontrar praticamente o capítulo todo. Você vai dizer a saudação, a honra. Ele está dando honra, Paulo está dando honra aos cooperadores do Evangelho. Está honrando, saudai aqueles irmãos, olha, eles deram a vida. A irmã Febe, essa irmã é uma grande cooperadora, essa irmã serve. Tanto é que esse texto é usado de forma errônea, né, para fundamentar as diaconisas, porque a palavra aqui, quando diz assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencréia, o pessoal diz, servir, aí você vai ver no original lá, está diáconos. Aí diz, olha, está vendo? Ela era diaconisa. Não, porque diácono é servir, é servo. Então, todo cristão deve ser um servo, entendeu? Então, nós temos aqui, capítulo 16, e aí nós enxergamos, nós vimos, né, irmão? Não só no 16, nós vimos no 15, no 14, no 13, no 12. O quinto mandamento em Romanos. Nós vemos a lei de Deus. Aí eu pergunto, como dizer que a lei de Deus não está mais em vigor? Não tem, irmãos. Não tem como. A lei moral de Deus, ela está em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Não tem como. A gente não pode dizer, os mandamentos não estão mais em vigor. Não podemos fazer um negócio desse. Está errada a linha que trilha por esse caminho. Está errado. A lei moral do Senhor não. As outras leis tinham data marcada de caducidade, de caducar. Tinha, porque elas tinham um objetivo. A lei cerimonial tinha um objetivo. A lei civil de Israel tinha um objetivo. Principalmente a cerimonial. Cristo deixou claro, toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Tudo apontava para Jesus Cristo. Então, ela era sombra. A gente, né, tem dito isso, repetido, sombra. Quando você está diante de uma sombra e do objeto real, que é a fonte da sombra, você deixa de olhar para a sombra, você passa a olhar para o objeto. Você não vai olhar mais para a sombra. A sombra é uma silhueta. O objeto real tem todos os detalhes, tem tudo
muito mais claro, muito mais explícito, muito mais detalhado do que a sombra. Então, quem quer entender melhor o objeto, não olha para a sombra, olha diretamente para o objeto. Nós não vamos mais olhar para outra coisa, senão para Jesus Cristo. E foi isso que a igreja primitiva fez. Por isso que aboliu todas as cerimônias. E que foi um problema, uma dificuldade. Inclusive o apóstolo Paulo escreveu muito, explicou em Romanos, explicou em Gálatas, dizendo, olha irmão, essa coisa passou, essa coisa aí, mas ainda tem gente, ainda está preso, então às vezes é o irmão mais fraco, então não julgue ele, né? Não julgue, suporte. É um irmãozinho que não come carne, então não tem problema não julgue ele não, suporte ele. For na casa dele, coma as verdurinhas que ele botar, não diga nada. Era isso que Paulo estava dizendo, irmãos. É isso que ele estava dizendo. Olha, ele ainda está comemorando, ó, o bichinho. Quando chega na data, ele bota uma cabana no quintal de casa. Cheguei lá, você viu o irmão com a cabana. O que é isso, irmão? Isso é a festa das cabanas. Moisés não mandou, através de Deus? Disse, não, irmão, não precisa mais não. Isso eram símbolos. Estou comemorando a Páscoa. Não, irmão, agora é a ceia do Senhor. Não tem mais Páscoa não. Mas ele passou a vida todinha, né? Passou desde pequenininho, para tirar é difícil. Aí Paulo disse, tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. Suporte, suporte, suporte. Uma hora Deus vai dar graça, Ele vai se libertar dessas coisas. Ele vai deixar. A palavra vai sendo pregada, a palavra vai sendo pregada, a igreja vai vivenciando, e vai deixando. E quem ajuda a fazer isso? O quinto mandamento. Vai ajudar. O quinto mandamento vai dizer, eu tenho responsabilidade para com meu irmão. Eu tenho responsabilidade, ele é meu igual. Certa feita, há alguns anos atrás, e ainda muito novo, né? Inclusive na maturidade da fé, e aí eu estava numa discussão lá, inclusive estava num retiro, inclusive, estava discutindo com um irmão, sabe? De umas coisas lá que já há muitos anos a igreja já tinha amadurecido, já tinha entendido, e o irmão insistindo, eu digo, mas rapaz, aí eu já estava brabo, aí eu me virei para o pastor da época e disse, pastor, por quanto tempo? Ele disse, o tempo todo, você vai ter que suportar ele. Suporte. Não insista. Não brigue mais não. Ele não quer comer carne? Quer comer carne de porco? Não tem problema. Deixa ele comendo frango, carne de boi, peixe. Mas deixa para lá. Não era carne não, era outra coisa. Quinto mandamento nos ajuda, irmãos, porque a sua abrangência é geral, é total. Então, nós começamos a estudar o que, nesses últimos estudos, né, nos últimos domingos, o que é exigido dos superiores para com os seus inferiores. E nós aprendemos que é exigido dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem e os instruam, aconselhem e admoestem. Mas as exigências não param aí. Elas continuam. As exigências dos superiores para com os seus inferiores ainda têm aprovar, animar e recompensar os que fazem o bem, reprovar, repreender e castigar os que fazem o mal, proteger, prover tudo que é necessário para a alma e para o corpo,
e, por meio de um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifica a Deus para honrar a si mesmos e assim preservar a autoridade com que Deus investiu os superiores. Então vamos lá. Que responsabilidade têm os superiores para com os seus subordinados que praticam o bem? Que praticam o bem. Então, quando um superior vê um inferior praticando o bem, ele não pode ficar alheio ou neutro. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que aprovar sua conduta, encorajar para que esse inferior ele se esforce para que ele busque fazer o que é bom. E, em sendo apropriado, você que é superior deve, inclusive, recompensar de maneira apropriada o inferior porque ele estava fazendo aquilo que é bom. Preste bem atenção. Se for o caso, tem que ter muito cuidado, porque muito pai diz, faça isso aqui que eu lhe dou um chocolate para as crianças. Aí o menino só faz as coisas se ganhar outra. Não, por quê? Porque que isso é errado? E eu não estou recompensando, não, porque é a obrigação do inferior obedecer ao superior, independente se é recompensado ou não. Nós não vimos isso? Os deveres dos inferiores para com os superiores? A honra devida é você fazer aquilo que lhe é mandado. Mas, infelizmente, muitos pais, a gente vê, faça isso que eu lhe dou, isso aqui, eu deixo você ir para tal lugar, ou fazer isso e aquilo. Isso está errado. Não é isso, não. Tá? É aqui na questão do incentivo, e a gente tem da recompensa devida. A gente tem um exemplo muito claro na Escritura, lá em Esther, capítulo 6, versículo 3, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhes fez. Os irmãos estão lembrados desse episódio? Mardoqueu, ele prestou um grande serviço ao rei. Ele soube de uma trama que estava sendo arquitetada para tirar a vida do rei. Isso acontecia muito e acontece ainda nos dias de hoje, né? Os nossos presidentes são protegidos pela guarda, né? Ele tem uma segurança própria e o pessoal se certifica de tudo para que o superior ele não seja atingido por nenhum tipo de tentativa de morte, né? De matá-lo. E Mardoqueu, que servia na porta do rei, ele percebeu isso, muito atento, escutou uma conversa e disse, rapaz, isso aqui, esses caras vão tramar contra o rei. Então foi lá e fez a denúncia, né? Abriu um boletim de ocorrência na Polícia Civil lá. E a Polícia Civil investigou. E a Polícia Militar foi lá, prendeu. Isso aqui, irmãos, é contextualizando, tá certo? Não é assim, Zaqueu? Se eu errar a competência das polícias, você me avise. Então a Polícia Civil investiga, isso é o ideal, viu, irmãos? Nem sempre acontece. A Polícia Militar prende, foi julgado, foi apresentada a denúncia, a promotoria apresentou a denúncia foi recebida pelo juiz, foi julgado o caso e foi dado como certo. Nesse processo, o processo foi longo, parecia que era aqui no Brasil, passou muito tempo e o pessoal esqueceu de quem? De Mardoqueu, rapaz, ou Mordecai, né? Dependendo da tradução. A pessoa que fez a denúncia. Ficou tudo registrado no livro lá. O rei um dia ficou com sono, sapato, estou sem conseguir dormir. Dê aí o livro dos registros. Aí estava lá escrito. E ele disse,
Rapaz, isso aconteceu. Se o rei nem, acho que não tomou nem conhecimento, né? O pessoal resolveu logo, disse, não vamos preocupar o rei com isso não. Para quê? Né? A gente já resolveu. Serviço, hein? O serviço de inteligência foi rápido e ágil. E o rei disse, rapaz, foi assim mesmo? Perguntou o pessoal. Ele disse, foi. E deram o quê? Que honra, que distinção se deu por uma pessoa que prestou um grande serviço ao rei? Nada. Aqui, como eu disse, contextualizando, né? Demorou muito o processo. E aí, o caso foi arquivado. Os que estavam tramando também foram arquivados. E o caso foi arquivado. Está tudo resolvido. E o cara, Mardoqueu, continuou servindo normalmente. Inclusive, irmãos, isso é um grande exemplo aqui de Mardoqueu. Ele fez o bem, não recebeu nada em troca e continuou fazendo o bem, continuou servindo ao rei, com todo o seu esforço, da mesma forma, continuou a cumprir suas obrigações. Mas aqui é um exemplo que nós temos na Escritura, que os superiores devem reconhecer aqueles que fazem o bem e recompensá-los. Para quê? Para que eles sejam estimulados a continuar fazendo o bem. Veja, preste bem atenção. Nós sempre devemos fazer o bem. A Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso peca. Mas é adequado você honrar aqueles que fazem o bem. Também é dito na Escritura, a quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Então deve se honrar. Evidentemente com muito equilíbrio, para que você não tire a honra a Deus e coloque no homem, mas você deve honrar, reconhecer o agradecimento. Agradecer. A honra é muito importante. Dá um exemplo que é um bom exemplo que as igrejas fazem. E quero reforçar isso. Aqui os irmãos já sabem, a gente tem estimulado isso, mas nunca é demais reconhecer a determinada situação ou por algum motivo a igreja chamam um pastor ou para um evento para pregar. Então, todas as despesas devem ser, evidentemente, cobertas por quem faz o convite. Você faz um convite para alguém se deslocar, principalmente para pregar a palavra de Deus fiel, você vai deixar alguma ônus sobre o pregador? De jeito nenhum. E muitas vezes, muitas igrejas, de forma acertada, dão uma oferta de gratidão. É a oferta de gratidão. Se ninguém vai pagar, não é cachê, mas oferta. Recebi a palavra de Deus. Muitas vezes você traz uma palavra que Deus separa e diz, rapaz, a igreja estava precisando. O próprio Paulo diz, se nós lhes trazemos os benefícios espirituais, é demais compartilhar os bens materiais que não têm valor? De forma nenhuma. Então, há esse tipo de retribuição, de reconhecimento, na verdade, ninguém vem pedindo. Então, honrar, reconhecer, encorajar para que o inferior, ele, por exemplo, continue fazendo aquilo que é bom. Foi isso que o rei fez para com Mardoqueu. Ele não recebeu na leitura bíblica, né, no escrito bíblico, a gente vê que ele foi honrado. Inclusive, Deus usou esse episódio para expor o seu inimigo, né, para envergonhar o seu inimigo. Ele foi vestido com a roupa do rei, né, com as roupas reais, o cavalo do rei, e saiu-se na praça. Aqui se faz ao homem a quem o rei deseja honrar.
Não se fala de nenhum retorno financeiro, mas uma honra, um reconhecimento pelo aquilo que ele fez, que vale muito mais do que dinheiro. Vale muito mais. Você receber a honra de um rei, não tem dinheiro que pague. Então, qual é a responsabilidade dos superiores para com seus inferiores, subordinados que praticam o bem? Aprovar sua conduta, encorajar e recompensar de maneira apropriada, de forma apropriada. E que responsabilidade têm os superiores para com os subordinados que praticam o mal? Nós vimos quem pratica o bem, quem pratica o mal é reprovar, desencorajar, o inverso, e punir, não aprovando suas atitudes, fazer a crítica, a correção necessária. Paulo diz isso em Romanos 13, 4. Vamos abrir nossas Bíblias? Romanos 13, 4. Então Deus está dizendo que quem pratica o mal deve ser castigado. Né? É castigado diretamente por ele e é castigado pelas autoridades, pelos superiores que ele concedeu. Então ninguém deve achar ruim o castigo, porque isso é um dever da autoridade, reprovar, punir e corrigir. Algo que também já está muito próximo de nós, Provérbios 29, 15. Vamos também para esse texto. A punição, a vara e a disciplina. Precisa disciplinar aqueles que, a criança que está praticando aquilo que é mal. E ela não deve ser entregue a si mesma. Ou seja, ela não deve ser deixada agir pela sua própria vontade. Ela deve ter correção. A criança, o jovem, Provérbios diz com toda a propriedade que eles são nécios, né? Eles precisam de instrução para serem sábios. O nécio é uma pessoa sem sabedoria, sem noção. Então, os jovens, as crianças, desde cedo, devem colocar isso na sua mente. Seu coração diz o contrário. O coração da criança, o coração do jovem, do adolescente diz: eu sei tudo. Como a criança diz, né, o pequenininho, eu sabo, mãe, né? Eu sabo, pai. O adolescente também diz isso. Eu sabo. Meu pai pensa que eu não sei. Minha mãe pensa que eu não sei. Aí a Bíblia diz, você não sabe. Você precisa de instrução. Aí diz, ouça seu pai e a sua mãe. Porque a Bíblia diz, uma criança entrega a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. Então, quando faz coisa errada, deve ser reprovado, deve ser corrigido e deve ser punido. Se for necessário, a vara e a disciplina vão dar sabedoria. Veja, a vara e a disciplina não vão doer. Aqui não diz doer, não vai causar trauma na infância. Não vai. Vai dar sabedoria. Evidentemente que isso aqui é a correção, né? Não é o espancamento. Existe uma diferença entre corrigir e espancar. Aqui está falando de correção. Correção física. Tá? A vara e a disciplina, a vara diz respeito à correção física. Muito bem. Isso aqui é claro, né, irmãos? Precisa algum comentário? Não. Não, né? Detalhamento. Você foi punido pela autoridade constituída, superior. Receba a correção, porque você fez alguma coisa de errado. Paulo diz, não é sem motivo que ele traz a espada. Inclusive, os irmãos sabem que espada aqui quer dizer morte. Tá certo? Então, a pena de morte, ela tem fundamento bíblico. Ao contrário do que, inclusive, muitos cristãos dizem. Mas a pena de morte tem fundamento bíblico.
Outra pergunta que diz respeito à obrigação dos superiores para com os seus inferiores. Ele tem a obrigação de proteger e prover os superiores? Sim. Toda proteção. Tudo que as circunstâncias exigirem, tudo que os superiores tenham condições de suprir e prover para o seu inferior, tanto a alma quanto ao corpo. Por exemplo, o Estado protege o cidadão de criminosos, de estrangeiros, de invasões externas. O Estado deve garantir a liberdade, a segurança, fomentar a justiça e o bem-estar, ou seja, manter a justiça, a lei e a ordem. Quem disse isso, irmãos, foi Deus. Quem dá essa obrigação ao Estado, acima de tudo, é Deus. Aqui mesmo, em Romanos 13, nós acabamos de ler, diz isso. Não foi inventado por outra pessoa, por outra instituição, foi o próprio Deus que deve fazer isso. Basta ver as instruções que Deus deu ao seu povo por meio das leis civis, da lei civil que ele deixou para com Moisés. Ali foi para que houvesse justiça. Ele disse que não admitia a injustiça, o homicídio. Nós vemos que Deus disse, olha, esse sangue aqui mancha a terra. Esse sangue mancha a terra, não pode de jeito nenhum. Ele diz, esse sangue clama por justiça. O sangue daqueles que agora estão nos céus está clamando por justiça. Está lá em Apocalipse, até quando, ó Senhor, não farás justiça? Então Deus é um Deus de justiça. E como é que essa justiça vai ser estabelecida aqui na terra? A partir dos superiores, das autoridades. Então o Estado tem a obrigação de proteger o cidadão daqueles que são maus, de punir os maus, de garantir sua liberdade, de garantir que esteja havendo justiça, relações justas entre as pessoas, promover o bem-estar. Isso é uma obrigação dada pelo próprio Deus. A igreja deve proteger os membros das falsas doutrinas. O que é que nós estamos vendo? Ensinando de Pedro? Instruções sobre os falsos mestres. A igreja tem que instruir. Isso é responsabilidade dela. Quando se ensina os mandamentos, a igreja está protegendo os seus membros de falsos ensinamentos, de falsas práticas, ou de práticas pecaminosas. Então, a igreja protege seus membros de falsas doutrinas, ela prega fielmente, ela administra as ordenanças da forma correta e ela aplica a disciplina. Então, desse jeito, ela está protegendo, está preservando a pureza da igreja. O chefe de família protege seus membros de tudo que for errado, danoso ou destrutivo, até onde lhe for possível. Nós vimos que existem limites. Há limites. Então, naquilo que ele puder prover do alimento, do vestuário, conceder abrigo, saúde, educação, isso aí é uma responsabilidade do chefe de família. Em Isaías 1,17 diz, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus, inclusive, deixa isso muito claro para Israel. Os mais necessitados, os mais vulneráveis, Deus mandou proteger. O órfão, a viúva e o estrangeiro. Eram os mais vulneráveis na sociedade na época, ele mandou proteger. Verdade. Ramon lembrou que nesse primeiro ataque do Hamas a Israel, quando tinha uma festa, né? E eles foram lá
invadiram, os próprios civis, né, pegaram as armas e foram lutar contra os invasores, né, contra os terroristas. E eles estavam protegendo quem estivesse lá, porque não tinha só israelense, tinha muito estrangeiro. Então eles protegeram, muito provavelmente à custa da própria vida, né? Provavelmente morreram. Alguns que os registros é que o pessoal vê, evidentemente, né, com 2, 3 civis armados, por melhor que estivessem preparados, né? Os terroristas vinham com armamento pesado e em grande número. E eles protegeram. A Bíblia manda fazer isso. Né? A proteção, a justiça, repreender ao opressor. Então, vou dizer aqui às crianças, dependendo da sua idade, as crianças mais velhas devem defender as pequenininhas. Aquelas que têm mais condição, mais força, devem defender os menores. Nas escolas tem muitos valentões, né, que batem. O que é que deve fazer? Deve haver alguém que deve se levantar e defender o mais fraco. É assim que deve ser. O mais forte deve defender o mais fraco. Não pode ficar olhando e só dizendo, não, isso aqui não é comigo. Não, não. De forma nenhuma. Infelizmente, a sociedade hoje os homens estão nessa postura, né, Zaqueu? Fracos, homens fracos. Mas deve defender. Deve olhar e está aqui, repreender ao opressor. Defender o direito do órfão, defender e pleitear a causa da viúva são os mais fracos. O que é que podia um órfão, né? Naquela época, a quem ia recorrer? Uma viúva. Na verdade, eles eram, inclusive, alvos de aproveitadores. Responsabilidade. Veja, a responsabilidade, irmãos, que nós temos de uns para com os outros. Quinto mandamento. Salmo 78, 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso diz respeito ao quê? A proteção da fé, ensinar, falar a respeito de Deus. Não encobrir a seus filhos, falar da grandeza de Deus, falar a respeito de quem é Deus. Dizer a seus filhos, meus filhos, vocês não estão vendo, mas temam a Deus. Temam a Deus. Existe um Deus. Os ímpios é quem dizem, não há Deus. Nós cantamos isso, inclusive. Que não há Deus, diz o insensato. Que não há Deus, não tem Deus, Deus não ouve, Deus não está vendo. Mas nós temos que dizer aos nossos filhos, de forma nenhuma, Deus é grande. Deus fez grandes coisas fez o Senhor por nós. Mostrar isso na Escritura e mostrar isso na sua vida. Mostre a seus filhos, olha, Deus fez isso por nós. Deus nos protegeu, Deus nos proveu, Deus está nos provendo. Isso aqui que aconteceu não foi obra do acaso. Nós não estamos aqui por acaso, há um motivo, há uma razão. Faça Deus conhecido a seus filhos. Aquilo que porventura você tem, atribua a Deus. Diga a Ele que não foi o seu braço, nem a sua mão, nem a sua inteligência. Diga primeiro foi o Senhor.
Olha, você está desfrutando disso? Foi o Senhor. Não o encobriremos a seus filhos, isso aí é responsabilidade. Os filhos precisam entender isso. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então é obrigação do cuidado, da proteção, da provisão dos superiores para com seus inferiores naquilo que lhes é possível. Tenha cuidado. Abrir um rápido parênteses aqui. Muitos pais dizem: eu vou dar o melhor para o meu filho. Aí tem que ter um cuidado. Aí pega como referência, não tem uma condição financeira adequada ou compatível, olha para o outro, aí diz: não, aquele deu aquilo para o filho dele, eu vou dar também. Não é isso não, irmãos. Aqui está dizendo, estou falando e repetindo, naquilo que lhe é possível. Eu ia dar um exemplo da sandália, mas mamãe disse que hoje em dia a sandália havaiana está tão cara. Mas na minha época a sandália havaiana era sandália popular. Tá certo? Era popular, que você ia e comprava, né, aquelas amarelinhas, né, branca com amarelinha. Ainda está? Aí o que é que acontece? Mas tinha gente que podia comprar Raider. Aí Raider na minha época era a top. Então, o pai, irmãos, que pode dar uma havaiana, ele está provendo o necessário a seu filho, está botando calçado nos pés. Quem pode dar uma Raider também está provendo. Agora não pense o pai que deu uma havaiana que não está provendo aquilo que é necessário ao filho, porque não pode dar uma Raider. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele está provendo naquilo que lhe cabe, lhe é possível. Diga, Zaqueu. É um erro grave. E é uma tendência, irmãos. É uma tendência do coração da gente. Tem, e exatamente, isso é o perigo, né? Isso é um grande perigo, porque você acha que isso aí é o certo. Né? Eu vi isso também, tem situações assim, de pessoas perto e tem de longe. A gente vê isso também, os excessos. Há algum tempo atrás eu li também, não lembro em que veículo de comunicação, mas uma pessoa que conseguiu chegar à condição de milionário, não sei se até bilionário, e o pessoal conhecia ele por certas extravagâncias, né? Aí ele dizia: não, olha, eu vim lá de baixo. O cara veio de uma situação assim e chegou ao cara milionário, bilionário. O filho do meu filho, meu neto, aí ele mandava buscar. Era isso mesmo, sabe, irmãos? Qual é a melhor, eu dizer assim, fralda descartável? Vou dar um exemplo aqui. Só a melhor fralda descartável vende na Inglaterra. Ele não morava na Inglaterra, mas ele mandava buscar as fraldas descartáveis na Inglaterra para o menino usar a fralda descartável. É nitidamente um exagero, né? Mas ele fazia. Ele perguntava: por que você está fazendo isso? Não, porque eu não tive. Era mesmo. E se eu posso dar, eu não posso? Posso. Vai me fazer falta? Não, eu vou fazer. Aí a criança, quando nasce com esse exagero, qual é a tendência dela? Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Não é assim. O equilíbrio é importante. É lógico que, de novo, vamos dizer, você tem que estar contente, ter cuidado com a cobiça, que é a reflexão aqui. Muitas coisas é cobiça e você dá uma roupagem diferente. Tá certo? Dá uma roupagem diferente. É entender que há tempos que. E deixar isso claro, principalmente para as crianças. O tempo está difícil? Deus continua existindo. Deus não está nos desamparando. Confie em Deus.
Os tempos estão mais amenos, mais fáceis, dê graças a Deus. A Deus sendo a referência, a palavra, a escritura sendo a referência. Tá certo? E aí, dentro daquilo que lhe é possível, para a gente fechar aqui nessa ponta, naquilo que lhe é possível, naquilo que lhe está a seu alcance, você deve prover dar toda a proteção, dar todo o sustento, dar todas as condições. Deus faz você passar com... Paulo disse, aprendi a estar contente em toda situação. E ele deixou claro, tinha momento que estava pouquinho, o negócio estava... Aí os irmãos de Filipe mandaram, ele, eita, irmão, estou contente, muito obrigado. Mas pode ter certeza que eu aprendi, aí posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí posso o quê? Posso passar dificuldades, né? Posso passar na fartura, como ele passou por muitas situações, né? Perigos de morte, teve dado como morto. Posso. O equilíbrio. Se você puder, faça. No equilíbrio. Pode esse aqui? Pode. Hoje em dia, pastor, eu usava a havaianazinha amarela, mas hoje eu posso dar a Raider para o meu filho. Eu dou a havaiana? Não, dê a Raider. Agora diga para o seu menino não ficar olhando para a marca, não dar valor à marca, à grife. Ensine isso a ele. É sempre o equilíbrio, irmãos. É sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Ensine isso. Ensine isso. Por quê? É responsabilidade dos superiores. Você já passou por isso? Passou. Deus lhe fez chegar até aqui? Fez. Não o encubra a seus filhos. Salmo 78, 4. Não encubra. Não encubra o que Deus fez. Não encubra a dificuldade que você passou. Não encubra a provisão de Deus. Deus lhe sustentou. Fechando. O que é que Moisés disse ao povo? Lá no início de Deuteronômio. Ele te fez passar fome. Ele te fez andar pelo deserto. Ele te fez passar por todas as situações para você aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Porque, quem sabe, nós não passamos muita dificuldade lá, era Deus nos ensinando. A gente aprender. Para a gente tirar o olho dos ímpios. Para a gente deixar de olhar os ímpios. A gordura que está no prato dos ímpios, que conduz à perdição, e agradecer o legume que está no prato, que conduz à salvação. Não é? Deus nos faça entender, irmãos, esse mandamento tem nos trazido grandes lições e tem nos mostrado sempre a nossa responsabilidade, né? Somos responsáveis uns pelos outros. Amém.